Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e tem muita gente por aí falando que não vale mais a pena investir em fundos imobiliários porque a Selic está subindo. E isso daí, galera, é muito errado, tá? Então nesse vídeo aqui de hoje eu vou te mostrar definitivamente, de uma vez por todas, o jeito certo de você investir em fundos imobiliários. A taxa Selic, ela vai continuar subindo, tá? E os fundos imobiliários vão continuar sendo interessantes. Então me acompanha nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, o primeiro ponto aqui, galera, é que sim, a taxa Selic está numa tendência de alta. Muita gente no mercado já está prevendo que no final de 2021 esteja aproximadamente 7% ao ano ou 7,5%. Então, a Selic sim está em alta e, de repente, para muita gente que começou a investir há pouco tempo, isso seja uma novidade, né? A gente se acostumou muito com um cenário de queda da taxa Selic, mas não esse cenário de alta. Se a gente pegar o gráfico, vou até colocar aí na tela, do número de investidores na Bolsa de Valores, né? Isso aumentou muito a partir de 2018, né? Principalmente quando a gente fala dos fundos imobiliários. E é óbvio que um dos motivos para aumentar tanto esses investimentos em Bolsa de Valores foi por causa da taxa Selic, né? Principalmente nessa época aí, 2018 mais ou menos, a gente saiu de uma Selic de quase 13% ao ano para 2% ao ano, tá? Então é óbvio que os investidores buscaram outras alternativas de investimento para ver o seu dinheiro crescendo um pouco mais. E esse movimento foi totalmente correto e continuará sendo, tá? Porque a gente olha agora, a taxa Selic está aumentando aí, se ela tiver 7,5%. Tá na hora então de vender meus fundos imobiliários e investir só em renda fixa? Com certeza não, e eu vou te mostrar por quê. A gente precisa aproveitar as melhores oportunidades em todos os cenários, tá? Então, primeira coisa é que uma coisa não exclui a outra, né? Se você investe em renda fixa, não vai investir mais em fundos imobiliários, ou vender o fundo imobiliário e comprar renda fixa, não faz sentido, né? A gente tem que aproveitar todos os melhores momentos, tá? Todas as melhores alternativas. Na minha carteira pessoal, por exemplo, eu devo ter algo em torno de 15% do meu patrimônio em fundos imobiliários e devo ter algo em torno de 30% em ativos de renda fixa, Tesouro Direto, LCI, CDBs e por aí vai, né? Então é bom aproveitar todos os momentos aí, aproveitar todas as oportunidades em todos os momentos. E daqui a pouco eu vou te mostrar um fundo imobiliário como exemplo que está surfando muito bem a alta da Selic. Então existem fundos imobiliários que vão valorizar mais, que vão render mais por causa do aumento da Selic, ok? Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas o mais importante desse vídeo aqui, que eu preciso que você saia daqui entendendo isso de uma vez por todas, é que o maior comparativo de um fundo imobiliário não é a taxa Selic, mas sim a taxa de inflação, o IPCA, tá? Acompanhe o raciocínio aqui comigo agora. Muita gente fala assim, olha, por que eu investiria num fundo imobiliário que paga 7% ao ano de dividendos se um Tesouro Selic, por exemplo, vai me pagar 7% ao ano, sendo o ativo mais seguro da nossa economia? Tenho 3 razões aqui para responder essa pergunta. Primeiro ponto, né? O Tesouro Selic, ele tem imposto de renda. Já os dividendos não têm incisão de imposto de renda. Então, se a rentabilidade for igual, nesse caso, os FIIs sairiam em vantagem. Segundo ponto, os fundos imobiliários têm o potencial de valorizar a cota dele, tá? Igual no mundo físico, onde você tem um imóvel que ele pode ser valorizado, né? Ele valer mais, né? Ter um valor ali patrimonial maior ano a ano, porque as pessoas se interessam mais por aquele imóvel e tanto faz, e aí esse valor vai subindo, tá? Então, Tesouro Selic, por exemplo, um ativo de renda fixa, ele não tem essa possibilidade de valorização. É óbvio que também tem a possibilidade de desvalorização, né? É uma renda variável, por isso que você tem que investir certo e é isso que eu vou te mostrar até o final aqui do vídeo. E aí o terceiro ponto importante, e eu acho que é o mais importante de todos, é que um fundo imobiliário, ele te protege da inflação do período. E eu separei um gráfico aqui que você vai entender isso completamente, tá? Dá uma olhada nisso aqui. Esse gráfico aqui eu retirei em um relatório da Hedge, né, que é uma gestora de fundos imobiliários, e aí eu vou te explicar e vai ficar muito fácil de entender, tá? O dividendo, o yield, né, médio do IFIX é 8,11%. Volta para cá, o que isso quer dizer, né? O IFIX é uma média com os maiores fundos imobiliários da nossa bolsa, os 100 e poucos fundos que tem lá. Então eles pegam uma média, quanto em média paga de dividendo
os fundos imobiliários? Então, em média, 8,11%, tá? Então, falei para você lá no comecinho, se a gente pensar numa Selic 7, 7,5, a média dos fundos imobiliários paga mais do que isso, sem contar os outros pontos, tá bom? Porque agora a gente vai colocar a inflação nessa conta, tá? Porque ela é muito importante. A inflação, para os investidores, a gente precisa superar a inflação, né? Para a gente conseguir aumentar o nosso poder de compra no longo prazo, ok? Então a gente precisa sim vencer a inflação. Se a inflação for 3% ao ano, a gente precisa ganhar mais que 3% ao ano para a gente conseguir aumentar nosso poder de compra, tá? E sendo que a inflação aí nos últimos 12 meses está na casa de uns 7 a 8%, né? Ou seja, perigoso, e esse é um dos motivos da Selic estar subindo, mas vamos voltar aqui para o gráfico para você entender o potencial dos fundos imobiliários. Então, se a gente compara um título do Tesouro Direto que corrige a inflação, que no caso aqui dá-se esse nome de NTN-B, que nada mais é do que um Tesouro IPCA+, tá? Nesse gráfico aqui está usando como referência o Tesouro que vence em 2030, então aí mais ou menos uns 9, 10 anos para frente. Então, o Tesouro Direto vai pagar 4,27%. O Tesouro Direto, porque ele serve de referência, que é o que a gente chama de o ativo livre de risco, né? Ou, na verdade, o que tem o menor risco dentro de um país, beleza? Então, esse 4,27 é o ativo mais seguro da nossa economia. Por que, então, investir nesse ativo aqui, os fundos imobiliários, que tem um pouco mais de risco? Por causa desse nomezinho que eles colocam aqui, ó. É o prêmio, né? É um prêmio de risco, que é, nesse caso, 3,83, tá? Então a decisão é a seguinte: coloco o meu dinheiro num ativo ali extremamente seguro para ganhar 4, ou eu coloco num ativo aí que é um pouquinho mais arriscado, porque é renda variável, que rende 8. Essa é a decisão que o investidor tem que fazer. É óbvio que não é uma ciência exata, né? Aqui a gente está falando de médias, né? Vai ter fundo imobiliário que rende mais do que 8%, vai ter fundo imobiliário que rende menos, isso só pensando nos dividendos, porque também tem a variação da cota, né? Como eu te falei, daqui a pouco eu vou te mostrar um fundo imobiliário que está indo muito bem por causa do aumento da Selic, mas a gente precisa deixar muito claro aqui esse histórico, tá bom? Os fundos imobiliários, eles sempre vão pagar mais do que esse índice aqui da inflação, tá? Pelo menos é isso que faz o fundo imobiliário ser interessante. Se por acaso esse gráfico aqui mudar, se um título do Tesouro IPCA render inflação mais 8%, aí é mais seguro ficar no Tesouro Direto do que nos FIIs, né? Aí seria um problema, sim, para a indústria dos fundos imobiliários, tá? Mas nesse cenário que a gente tem agora, com o IPCA aí pagando 4 e alguma coisinha, ainda está bastante tranquilo, tá? Lembrando que a taxa Selic, ela é mudada, né? Ela é alterada devido à inflação. Então, o que está acontecendo no país? Está tendo muito aumento de preço, tá? Nesse caso, o Banco Central aumenta a taxa Selic porque o IPCA subiu antes, tá? Então, se você chegar a ver assim, a Selic subiu para 10% ao ano, aí pode ser perigoso, tá? Porque aí seria uma escalada muito alta da Selic e isso seria motivado por um aumento muito grande do IPCA. Se o IPCA subir muito, aí seria um problema para os fundos imobiliários. Por quê? O Tesouro, o IPCA, ficaria mais interessante aí do que os fundos imobiliários, se a gente for analisar apenas por esse yield, né? É óbvio que, como eu falei, os fundos imobiliários, eles tendem a ter uma valorização da cota, tá? Então, daqui a pouco eu te mostro também esse jeito certo de investir, tá? Que é pensar em superar a inflação, que é pensar em aportar uma parte do seu dinheiro em imóveis, né? Porque é um mercado resiliente, ok? Mas vou colocar aqui na tela agora o fundo imobiliário que se chama RBRR11, porque ele está surfando muito bem esse aumento da taxa Selic e vai ser muito fácil da gente entender. Eu estou pegando esse relatório gerencial aqui para colocar na tela porque, olha, pessoal, sinceramente, é um dos melhores relatórios gerenciais de uma gestão de fundo imobiliário que eu já vi. Eu peguei ele como um exemplo porque assim a gente consegue falar sobre os assuntos mais importantes aqui, tá? Através desse relatório. Então, óbvio, não é nenhum tipo de recomendação de compra, mas dá só uma olhada, né? Então, na carta do gestor, ele já explica aqui as principais características do portfólio, tá bom? E eu quero ressaltar esse ponto aqui. A taxa média desse fundo imobiliário é CDI mais 2,74, tá? Daqui a pouco eu detalho mais isso aqui dentro do relatório, mas acompanhe o raciocínio comigo. CDI equivale-se à taxa Selic. Se a taxa Selic subir, a rentabilidade desse fundo vai subir junto, mas ele não quer pagar só a taxa Selic, né? Porque ele é um fundo imobiliário, ele tem um risco a mais, ele é bolsa de valores, então ele
busca essa média aí de 2,74% acima do CDI. Então, não é um fundo imobiliário muito arriscado. Tem outros fundos imobiliários que buscam uma rentabilidade muito mais alta. Então, esse fundo aqui, ele é um fundo até certo ponto seguro, que tende a render sempre bem mais do que o CDI, a taxa Selic. Só para você ver aqui alguns dos resultados que eles estão colocando, ó, o dividend yield mensal está 0,97%, tá super alto, isso por causa da cota do mercado, ou seja, provavelmente essa cota, né, nesse momento que a gente está vendo esse relatório aqui, deve estar muito barata. Daqui a pouco a gente pode até conferir um pouco, né? E se a gente for buscar então esse dividendo anualizado, né, pelo preço da cota atual, 12,34. Olha que excelente rentabilidade. Isso daqui é quase 1% ao mês, isso é acima da inflação, isso é acima da Selic, então os fundos imobiliários sempre terão oportunidades, tá bom? E andando aqui para baixo no relatório, eu quero mostrar aqui um detalhamento, né, dessa rentabilidade. O que eles estão buscando então, né? A previsão para os próximos anos, tá? Seria ficar com uma rentabilidade aí em torno de 9,32%, porque ó, eles estimam que o CDI em 2025 vai estar em 6,4% ao ano, e eles querem ter esses 2,74 a mais. Só que eles têm contratos lá dentro que são em IGPM e outros em IPCA, tá? Então, se o IGPM ficar em 3,90, que é a estimativa para 2025, eles têm contratos aí que pagam o IGPM mais 5,22. Esse é o motivo da gente falar que os fundos imobiliários te protegem contra a inflação, tá? Porque os contratos que fazem parte do fundo imobiliário, eles são reajustados pela inflação do período. Então, nesse caso aqui, a maioria dos contratos desse fundo imobiliário, como exemplo, ou tem reajustes no IGPM ou no IPCA, tá? Que são índices de inflação. Ou seja, tudo acontecendo do jeito que é planejado, todos os reajustes virão e você, investidor, está protegido contra a inflação. É óbvio que não é uma ciência exata, né? O que acontece? De repente, algum inquilino desse fundo imobiliário pode quebrar no meio do caminho e aí ter algum tipo de calote. Por isso que é importante ter essa diversificação. Um fundo imobiliário como esse aqui tem mais de 30 inquilinos diferentes, tá? Porque se algum tiver problema, não vai quebrar o fundo, tá? Então é por isso que eu gosto tanto dos fundos imobiliários também como proteção da inflação. Inclusive, eu vou até deixar esse relatório gerencial lá no meu grupo de Telegram, que eu montei faz pouco tempo. Vou deixar o link aqui embaixo para você entrar no grupo do Telegram, que depois eu mando esse relatório para vocês lá também, ok? Mais alguns pontos importantes nesse cenário dos fundos imobiliários agora. Eu acho que é importante a gente conseguir comprar tudo num preço muito bom. Quer ver só? Vamos até olhar aqui quanto que está custando o RBR nesse momento, que é esse fundo que eu mostrei como exemplo. Ó. O RBR R11 está 0,99 sobre o valor patrimonial. Quem já me acompanha aqui mais tempo sabe que quando esse número está próximo de 1, quer dizer que ele está num valor justo, né? Se estiver abaixo de 1, quer dizer que ele está mais barato, tá? Então é um fundo que está no seu preço justo aqui. Nesse momento a gente vê vários fundos aí bem baratos também por causa de todos esses ruídos no mercado, né? Teve questão de tributação, de dividendos que não vai haver mais, agora aumento da Selic, muita gente acaba ficando meio desesperado, vendendo os fundos, a cotação cai, mas a partir de agora você entendeu de uma vez por todas que não é tão relevante assim esse aumento, essa tendência de alta da taxa Selic nesse momento, tá bom? Sempre compare os fundos imobiliários com a taxa da inflação. Muito fácil é você pegar um título do Tesouro IPCA para 2030, 2035 mais ou menos e fazer esse comparativo. Os fundos imobiliários, eles não têm uma tendência de serem tão voláteis, né, serem ativos tão arriscados, tá? Quem acompanha aqui o canal também há mais tempo sabe que eu tenho semanalmente aí um quadro que eu chamo de Tira-Tema dos FIIs, onde eu comparo como que está o desempenho dos fundos de papéis e os fundos de tijolos na última semana. E esse número não sai muito às vezes sobe 2%, às vezes cai 1%, às vezes cai 2%, às vezes fica no 0 a 0. Não é tão volátil, tão arriscado e paga dividendos sempre, né? Inclusive até para a gente colocar na tela aí o Tira-Tema dos FIIs dessa semana, os fundos de tijolos caíram 1,76 e os de papéis venceram aí mais uma vez essa semana, mas com uma queda um pouco mais leve de 1,38. Mas como eu te mostrei, tem fundos imobiliários que vão desempenhar melhor também dentro desse cenário, enquanto outros que vão desempenhar um pouquinho pior. Então, o jeito certo de investir em fundos imobiliários é pensar em superar a inflação,
pensar em colocar uma fatia do seu dinheiro em imóveis, né? Porque os imóveis já se provaram no tempo, né? O mercado imobiliário, e não precisa ser todo o seu dinheiro, óbvio, né? Então você coloca uma fatia do seu dinheiro investido em imóveis, né, no mercado imobiliário. E o terceiro ponto aí é receber os dividendos, né? Receber esses dividendos. Então, às vezes, a gente não precisa se preocupar tanto assim com as cotas. O valor das cotas, né? Se a gente conseguir comprar barato, a gente vai receber dividendos sempre, né? É como se fosse um aluguel, né? Só que aí você não tem uma casa que você recebe aluguel, né? Você tem um conjunto de imóveis diversificados, espalhados pelo Brasil inteiro, ok? Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, pode deixar seu comentário aqui embaixo. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time.